Fala pessoal, tudo bem? Seja muito bem-vindo a mais uma aula aqui do nosso canal. Eu sou o professor Eduardo e hoje nós vamos iniciar uma parte do desenho técnico que é o desenho de peças em 3D. Aqui eu tenho um modelo que foi desenhado no AutoCAD, foi convertido em um STL e impresso em uma impressora 3D. E eu vou mostrar o passo a passo para chegar até a impressão, mas antes nós vamos também aprender como desenhar aqui este modelo em perspectiva isométrica, certo? Então, para isso, nós temos aqui o auxílio de um paquímetro, apenas uma folha e duas réguas. Por que duas réguas? Porque nem sempre nós vamos ter uma prancheta, né, profissional para desenhar. Então, o que eu fiz aqui? Eu improvisei em uma mesa, certo? Colei aqui com durex um ofício, uma folha A4 em paisagem. Colei também uma régua para servir aqui de régua paralela, tá bom? Então, antes de iniciar aqui o desenho deste modelo aqui em perspectiva em 3D, nós temos que saber o que são os eixos isométricos. Os eixos isométricos são as principais medidas aqui desta peça. Eu preciso do comprimento, eu preciso da largura e preciso também da altura. Mas antes eu posso já colocar aqui, rascunhar aqui os meus eixos isométricos. Acabei esquecendo, também precisamos aqui de um esquadro de 30 graus. A perspectiva isométrica precisa de um esquadro com um ângulo de 30 graus. Vamos usar muito esse ângulo e também o ângulo reto, o ângulo de 90 graus, tá certo? Então, primeiro vamos fazer aqui os eixos isométricos, certo? Então, é só puxar uma linha qualquer aqui, ó, virar aqui o esquadro, e virar aqui o outro lado, para depois a gente colocar. Observe que até aqui o meu esquadro de 90, ele está um pouco quebrado e eu vou completar aqui. Então aqui eu já tenho os eixos isométricos. Então desse lado direito será o comprimento da minha peça, será o comprimento. No lado esquerdo a largura e aqui no ângulo de 90 a altura. Então a primeira coisa que eu vou fazer é medir. Então eu venho aqui e vou verificar qual é o comprimento desta peça. Então eu verifico aqui que ela tem 65 milímetros aqui o seu comprimento, 65. A sua largura é de 22 e a sua altura 45. Então 65 de comprimento. Aí eu utilizo aqui a régua, 65 de comprimento. Eu venho aqui, ó, apenas vou dar uma marcação aqui, ó, 65 de comprimento, 22 aqui de largura, certo? Eu acredito que foi 45 a largura, mas eu vou só, a altura, perdão, vou só conferir. 45 a altura. Aí eu venho aqui, dou um pontinho também com 45. Por que isso? Porque agora eu vou fechar aqui o prisma. O prisma para fazer aqui a minha caixinha da minha perspectiva. Vou utilizar aqui o ângulo reto de 90, naquele pontinho que eu marquei. Puxo aqui a linha. Pode ser uma linha um pouco mais fraca, para depois ao final você vai lá e dá um traço mais forte. Aqui também. Aí agora eu vou só usar o ângulo de 30, ó. Vamos lá. Fecho aqui. Viro. Fecho aqui, ó. Pego essa paralela aqui, ó. Apenas eu estou usando só para deslocar aqui, ó, o esquadro. Olha como é lindo. Venho aqui. Viro aqui, ó. E trago o esquadro para esse ponto. O que acontece? Nós já temos aqui toda a sua caixinha aqui, ó, né? Em perspectiva, certo? Nós já temos aqui, ó,
Mas o que eu preciso aqui é também, eu tenho um retângulo interno, tenho um furo, tenho um rebaixo. Então, eu tenho que criar ainda as referências para eu fazer aqui esse retângulo, este furo. Por mais que aqui seja um furo, tudo parte aqui, ó, de um prisma. Então, a gente primeiro vai fazer aqui o quadrado deste furo e possivelmente em outra aula a gente faz só o furo utilizando aqui o compasso. Então, vamos analisar aqui. Primeiro, qual é essa distância aqui? Ó, veja, essa distância aqui é 6. Essa distância aqui é 11. Então, possivelmente aqui também 11. Então, eu vou medir daqui para cá. Observe só. Eu vou pegar a régua. Vou criar aqui uma linhazinha com 6. Certo? 6. 11 aqui. E 11 aqui também. Para quê? Para eu ter umas linhas fininhas para traçar o meu retângulo. O que eu vou fazer também? Já que eu tenho essas referências, o que eu vou fazer? Quanto é aqui dentro? Ó? Vamos analisar aqui. Quanto é aqui dentro? 18. Então, eu tenho que criar também uma linha com 18. A partir de onde? A partir daqui, ó. A partir deste ponto, eu vou criar aqui com 18. Aí eu venho aqui. Veja quantas referências eu já tenho para utilizar agora só o esquadro. Então, eu venho aqui. Vamos lá. Eu venho aqui, ó. Puxo aqui fininho, certo? Fininho. Venho aqui, ó. Viro aqui. Viro aqui também. E vou aqui pegar aquele ponto de 6. Por mais que ele aqui, meu esquadro quebrou, infelizmente. Mas aqui dá para puxar, ó. Dá para pegar uma referência. Então, observe que eu já tenho aquele retângulo interno, ó. Depois a gente vai só apagar e contornar. Então, eu já tenho, veja aqui, ó, meu retângulo interno. Agora a gente vai achar aqui qual a distância daqui para cá para fazer também o quadrado deste furo. Então, vamos lá. Vamos pegar o mesmo centro aqui. Vamos ver essa distância aqui, ó. 8 milímetros. Então, daqui para cá eu já vou criar com 8. Observe. Eu vou daqui para cá, eu vou colocar 8. Vou puxar uma fininha ali para ter essa minha referência, certo? 8. E aqui, ó, eu tenho 15, então do outro lado também vai ser 15. Então eu tenho 15, ó. Observe o seguinte, vou colocar 15 aqui. Aqui. E 15 também aqui. E esse furo é de quanto? Aí o que a gente vai fazer? A gente vai verificar aqui o diâmetro do furo. 15 também. Então, o que eu vou fazer? Vou pegar aqui o lápis e vou colocar também 15. Veja que, observando aqui o passo a passo, não é difícil não. 15. Então, o que a gente vai fazer? Só o esquadro agora. Venho aqui, ó. Vou fazer isso aqui. Vou subir aqui. Veja que aqui eu já tenho aqui o meu retângulo interno e tenho aqui o quadrado para fazer o quê? Para fazer o meu
o meu furo. Então, o que está faltando? Está faltando aqui, ó, esse rebaixo, certo? Está faltando o rebaixo. Então, o que a gente vai fazer? Vamos ver aqui, ó, qual é essa distância. Aqui. 10. 10. E aqui, vamos ver quanto é aqui. 5. Então, vou fazer o seguinte. Daqui para cá. 10. 10. E 5. Aí o que a gente faz? Esquadro novamente. Veja como é simples. Aqui eu vou puxar uma fininha. Agora, vou virar aqui, ó. Trazer aqui. O que eu já posso fazer? Eu vou apagar algumas coisas para ficar mais simples ainda o entendimento. Então, veja, aqui isso aqui não tem, né? Ó. Isso aqui não tem. Aqui, ó. Então aqui é só ir dando acabamento. Dando um acabamento aqui. Aqui, ó. Aí se você observar o que falta aqui, olhando na peça, você vai ver que tem uma profundidadezinha aqui, você consegue ver, e aqui dentro também. Então, ó, o que você faz? Pega o esquadro aqui, ó, vira ele, fecha aqui, e agora falta só dar o acabamento. E a gente pode até fazer numa próxima aula como fazer aqui essa parte do furo. Então aqui nós temos a peça em perspectiva, certo? Em perspectiva isométrica. Então na próxima aula a gente vai ver como fazer aqui o seu furo, utilizando aqui o compasso. Então essa foi a nossa aula de hoje, espero que tenha gostado. Se você gostou, curte. Se ainda não é inscrito no canal, por favor se inscreva e continue acompanhando os nossos conteúdos.